pelo exame de confirmação. Informe do trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Sabe por quê? A gente escolhe o Easy Sensa? Aqui a gente experimenta e aprende na prática. O Easy te coloca no mercado de trabalho. Vestibular 2020. Fisioterapia, arquitetura e urbanismo, pedagogia, psicologia, administração, engenharias civil, mecânica de produção, enfermagem, educação física e direito. Inscrições gratuitas no site www.easysensa.edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. Coronavírus. Essa luta é de todos nós. Campanha da Folha FM, emissora do Grupo Folha da Manhã. Sete horas 34 minutos em Campos. Este é o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e da Clínica Proteus. Olha, daqui a pouco esse programa vai estar em podcast em todas as plataformas de podcast. Qualquer aplicativo, Spotify, Deezer, qualquer que seja o seu aplicativo, né, o seu preferido, você vai poder acompanhar esse programa, e acho muito importante, né, se você me permite, sugerir que acompanhe realmente para poder tirar todas as suas dúvidas, o que é fake news, o que não é, porque há hoje uma, né, disseminação não só do vírus, como também da fake news, o que atrapalha, o que mata também, e muito. E para isso, a pauta de hoje do Folha no Ar, primeira edição, é com o médico infectologista Dr. Rodrigo Carneiro. O vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, o SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, é claro, é evidente, tema desse programa de hoje. Doutor Rodrigo, bom dia. Aloysio, pauta quente, hein? Pauta boa e importante para o momento. Cláudio, eu comecei perguntando ao Rodrigo, na condição de especialista, todo mundo tem muita opinião para dar, qual a importância que você vê do isolamento horizontal, né, para a gente estar aí começando a subir esse morro, essa montanha, enfim, vai demorar um pouco para descer ainda, do outro lado, deve deixar a gente, infelizmente, pelo caminho. Qual a importância para que a gente deixe menos gente possível pelo caminho, nessa montanha aí que a gente vai subir, do isolamento horizontal? Bom dia, Cláudio, Aloysio, bom dia, ouvindo a gente. Bom dia. Então, tentar fazer de forma sucinta por que o isolamento, por que a restrição de circulação de pessoas é tão... O vírus, esse novo coronavírus, ele é fruto de uma mutação, emergiu uma mutação que se manteve. O termo que a gente fala, ela se fixou. Então, esse vírus, ele passou a circular. O problema é 100% da população mundial tem imunidade para o vírus. Ele é um vírus novo, a gente nunca teve contato com ele antes, ninguém desenvolveu anticorpos. E, óbvio, se ele é um vírus novo, não tem vacina também, que seria outra forma da gente imunizar a população. Então, o cálculo que a gente faz de forma simplificada tem duas variáveis principais. Uma é chamado, vocês já devem ter lido isso até na grande imprensa, a gente chama do R0. O R0 é o número que a gente chama, número de básico de um vírus. E ele vai demonstrar o potencial de transmissão desse vírus para quantas pessoas é transmitido. Exemplificando com os dados da China, o atual coronavírus ele tem um de 2,6. Isso, por incrível que pareça, não é considerado um R0 tão grande, tá? Tão significativo. Vamos dar o rápido exemplo de um vírus muito mais conhecido e muito mais transmissível, que é o vírus do sarampo. O vírus do sarampo tem um R0 de 15. O que isso quer dizer? O
potencialmente passa até os indivíduos infectados. Então, é uma doença muito mais transmissível. E aí, para a gente calcular, para a gente estimar a epidemia, entra uma outra variável, R. O cálculo do R é muito simples. Ele é chamado número efetivo de infecção. Então, como que é feito o cálculo? Você multiplica o R0 pelo número de pessoas suscetíveis. Então, para te dar um exemplo do que é o R sarampo é 15. Se eu tiver 50% dos suscetíveis, a gente vai ter um produto de 7,5. Todo produto que é acima de 1 quer dizer que provavelmente vai ocorrer uma epidemia. Então, para que a gente não tenha epidemia de sarampo, a gente tem que ter uma imunização por vacina no mínimo de 95% dos indivíduos. Se eu tiver 90%, eu multiplico 15 por 0,9 e eu vou ter o valor de 1,5. Então, essa é a importância da imunização. Então, exemplificando o sarampo. Se a gente for passar agora para o cálculo do R do novo vírus, vai dar 2,6, porque a nossa porcentagem de população suscetível é 100%. Então, a gente multiplica o R0, que é 2,6, por 1, e vai dar 2,6. Então, na verdade, toda pessoa vai passar, no mínimo, para 2,6 pessoas. Então, 10 pessoas infectar 26 pessoas. Ser que nós façamos o isolamento domiciliar. De qualquer forma, a gente não tem como evitar que o vírus circule. O vírus ele vai circular. Como que a gente diminui isso? A gente vai diminuir impedindo o relacionamento interpessoal. As pessoas têm que se afastar. Não há outra solução. A vacina, para você produzir uma vacina, no mínimo 1 ano e meio, porque tem vários passos que têm que ser tomados para o desenvolvimento de uma vacina, desde definição de a natureza da vacina, se é com frações do vírus inativado, vírus vivo. Depois esses testes têm que começar a ser feitos, a gente tem que checar a eficácia da vacina, a produção de anticorpos, isso por alguns meses. Temos que selecionar pacientes, então são muitas variáveis, então 18 meses, o tempo, isso quando a gente acelera o máximo possível. Em tempos normais, uma vacina ela não entra em uso antes de 4 a 5 anos do início do seu desenvolvimento. Então não há o que fazer, a gente tem que circulação para diminuir o número de infectados. É o famoso achatar a curva. Nosso sistema de saúde, imagina, se a gente for pegar a proporção de pacientes leito, de população leitos, então, no Brasil a gente tem um número em torno de 1,8, 1,9. Recomendação do OMS é o mínimo de 1. Então, ok, estaríamos acima. Mas a gente está vendo o que está acontecendo na Itália agora. A Itália tem uma proporção de 3,4. Então, está acontecendo lá atualmente. Tem que restringir. Por mais que a gente faça hospital de campanha, por mais o número de leitos, é bem provável que eles faltem, se nós não fizermos nada. Assim, falando como leigo, mas eu já li muitos especialistas falando sobre isso. O próprio ministro Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre isso. A Covid-19 é uma doença que parece... o principal quadro sintomático dela se dá mais sobre o sistema de saúde dos países do que sobre a população em si, no sentido de que é como se fosse... se ele fosse aquela gordura que entupisse a artéria do sistema de saúde e provocasse um infarto, né? Estoura, porque você gera a demanda de muito leito. Você tem aí, acho que 5% de média de paciente de infectado que vai para a UTI, mas muita gente com uma alta contaminação ao mesmo tempo. Isso acaba estourando todos os sistemas de saúde do mundo, por onde ela tem passado, né? E, quer dizer, não só pela incapacidade de você atender com leito de UTI e respirador mecânico uma grande quantidade de gente ao mesmo tempo, como você tirar leito de UTI de doentes que pode precisar por outro motivo. Grosso modo, seria mais ou menos isso? Então, exato. As pessoas continuarão infartando, as pessoas continuarão tendo AVC, né, o derrame, outros quadros infecciosos,
nós já tínhamos uma saturação do sistema de saúde. Então, quando a gente acrescenta um outro fator que vai gerar internação, isso vai prejudicar o atendimento da saúde pública. E, além disso, a gente tem um outro grande problema na atual infecção pelo coronavírus, que é a permanência prolongada desses doentes. A partir do momento que esse doente ocupa um leito, os dados chineses e agora os primeiros italianos mostram que eles ficam de 2 semanas ocupando esse leito de se recuperar. Então, a partir do momento que esse paciente ocupou o leito, ele praticamente não conta mais com ele a médio prazo. Então, não tem mais muita solução realmente, diminuir as pessoas infectadas. As pessoas elas vão acabar se infectando mais cedo ou mais tarde. O vírus ele vai continuar circulando, mas a gente quer que isso seja abrandado, para que o sistema de saúde suporte a quantidade de pacientes doentes. A conexão do Aloysio caiu aí, vê se ele retorna. E para não furar aqui a pauta e as perguntas lá do Aloysio, doutor, e só explicar o seu áudio, dá uns picos, dá uns picotes assim rápido, é questão de internet mesmo. Eu ontem vi algumas lotéricas em Campos, e falando nessa questão do isolamento, eu não sei se o senhor percebeu ou chegou até o senhor alguma imagem, com filas longas, e há uma aproximação das pessoas impressionante. Parece que o pessoal não está acompanhando o noticiário, parece que não está em outro planeta. Não sei se o senhor chegou a ver isso e qual a gravidade disso, qual a importância disso. Então, isso eu já até tenho comentado com vários conhecidos, e passa um pouco pelo que o Aloysio falou há pouco. Uhum. E quando começar a morrer gente, as pessoas vão parar para se na gravidade da situação. Você tem inteira razão, nós estamos fazendo uma quarentena, mas ela não é ainda completa, não é ainda a ideal. Eu trabalho também no Hospital de Guarulhos, e eu vou normalmente eu passo para Guarulhos pela ponte Brizola. E aí, então... Passa pela ponte Leonel Brizola. Sim, é que picotou aqui. Uhum. E aí eu passo em frente ao mercado, eu passo em frente à rodoviária, e visualmente a quantidade de pessoas ali ainda é muito grande, né? Não tem jeito. Enquanto a população não se conscientizar, a gente vai ter um aumento do número de casos. Todos que entrarem em contato com o vírus, eles potencialmente irão se infectar. Quem se infecta e fica doente, a gente tem como descobrir. Agora, quem sabe, quem não tem sintomas, nós não vamos saber. E essa pessoa, certamente, se não fizer um isolamento adequado, ela vai entrar em contato com os idosos e com indivíduos com imunidade comprometida. E é aí que mora o problema. Então, eu acho que só vai realmente acontecer de forma eficaz o isolamento, infelizmente, quando a água começar a bater no pescoço. Aí as pessoas vão perceber. Não, porque a lotérica, ela faz o quê? De dentro, da porta para dentro, tem um distanciamento, mas da porta para fora ela não controla, não tem controle da população, e aí fica a cargo da consciência de cada um. Sim, né? Sem dúvida. Agora, o que acontece ali fora, uma pessoa tem contato com a outra constantemente. Agora, eu tinha uma pergunta aqui, talvez mais para frente, mas eu posso adiantar agora, enquanto a gente reconecta aqui com o Aloysio. A questão de o depoimento, eu acho muito importante do senhor, não para aterrorizar ninguém, nem para nada, além do que informar. Como que é o contato que o senhor tem com, se o senhor já teve nesse caso agora, né? Naturalmente o senhor trabalha nos plantões aí, com a pessoa que está contaminada com o vírus? Qual é o grau de sofrimento dessa pessoa? Como é que o senhor acompanha isso? O senhor pode trazer isso para a gente? Então, até agora,
nós ainda não tivemos confirmado nenhum quadro grave na região. Eu já tive contato com pacientes confirmados pela doença por coronavírus, mas ambos são jovens, ambos rígidos, saudáveis, e para essa população, basicamente parece uma gripe. Os pacientes, eles estavam com uma febre que nem foi tão alta, algumas queixas respiratórias, tosse persistente, e depois um dado que chama atenção, isso já havia sendo publicado, né? E aí podemos chamar atenção também, é a perda no final dos sintomas, na melhora da fase gripal. Quando começa a melhorar, o paciente começa a perder apetite, perder o paladar e diminuir o olfato. Então isso vem sendo, a gente tem visto isso na prática, e o que já era também demonstrado pelas publicações. Então isso pode alertar também as pessoas para possível infecção com coronavírus. Nenhuma cidade no mundo, nenhum país no mundo está preparado para essa situação. Existem vários vídeos, né, que são espalhados pela internet, e aí aquela coisa de fake news, e vai, né, se espalhando, e parece que tem muito mais força do que a gente falando, né, muito mais força do que o senhor falando, né, que é especialista. É impressionante. Houve até um vídeo comparando o número de engasgados, não sei se você chegou a ver aquilo. O problema não é a questão do coronavírus em si só, seria isso. A questão é o número de leitos, de respiradores, para dar suporte e atendimento a todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, cria um pane, uma pane no sistema médico muito maior do que o normal. Não chega a 177 mil engasgados num país no mesmo dia, né? Isso. Exato. O raciocínio é exatamente esse. As pessoas não vão... As pessoas continuarão apresentando todas aquelas principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. Tuberculose, malária, pneumonias, doenças respiratórias em crianças, diarreias em crianças, infarto, acidente vascular cerebral, isso tudo vai continuar. Esses pacientes continuarão chegando ao hospital e continuarão necessitando de assistência médica. O que acontece é que a gente vai agora aumentar de forma considerável a necessidade desses. A maioria dos países não está preparada. Na verdade, nenhum país no mundo está preparado para esse aumento tão grande na necessidade de hospital. É o que a gente está vendo. Talvez eu acho que a cidade mais rica do mundo, Nova York, está um verdadeiro caos. Os relatos que vêm de lá são de que está lembrando o 11 de setembro, porque na rua você só vê ambulância passando de um lado para o outro. E em termos de números, acrescentando aí no comentário do senhor, na informação, em termos de números, em Nova York já ultrapassou o 11 de setembro. Já tem mais vítimas do que o 11 de setembro. Pois é. Acho que isso serve para alertar a população. É óbvio, a gente, em momento algum, o objetivo é gerar pânico, pelo contrário. Sim. Quando as pessoas entram em pânico, atrapalha a assistência à saúde. Nós temos profissionais de saúde, muitos deles já em pânico, e isso atrapalha muito grande, fica difícil. Bom, o Aloysio voltou aí, já estou te vendo, Aloysio, e eu não consigo visualizar agora o doutor, não consigo visualizar o doutor Rodrigo. Você está me ouvindo bem aí, Aloysio? Estou ouvindo bem. Tá legal. Sua imagem também está aqui, tá tranquilo. Agora caiu a do doutor Rodrigo. Caiu a dele aqui. Aí a gente pode fazer o intervalo comercial, restabelecer, né, o contato com ele aí e voltar após o intervalo com tudo já, né, devidamente conectado, ok? Podemos fazer, Luiz? Então, tá bom. Ok. Também já está quase na hora, são 7 horas e 52 minutos. Este é o Folha no Ar, primeira edição. E há uma redução da qualidade da internet basicamente no mundo inteiro. Hoje, as empresas que fornecem internet, o serviço de internet,
diminuíram a questão da qualidade para tentar não entrar em pane, como já aconteceu no Brasil em outras épocas. Por exemplo, vídeos em HD e essa coisa toda, nada disso você consegue baixar ou assistir ao vivo, muito menos na internet. Então a gente pede, né, só um pouco de paciência aos ouvintes e o pessoal que está acompanhando aí a gente pelo streaming nas páginas oficial da Folha, no Face e no YouTube também. Um rápido intervalo, a gente volta com o Folha no Ar, primeira edição, 7h53, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Campos Delivery faz o irresistível frango frito crocante. O frango é feito na fritadeira à pressão, que deixa o frango crocante por